Se a modalidade de voltametria, chamada de amperometria, em que se trabalha em potencial constante, serve até para monitorar a liberação de neurotransmissores em células do cérebro, imagine no dia a dia, no laboratório, o que não se pode fazer. Vamos começar então com algo acessível e útil no nosso dia a dia, que é entender o eletrodo de Clark para sensoriamento de oxigênio. O Clark trabalhava no hospital e necessitava monitorar oxigênio em sangue de pacientes que se encontravam em cirurgia cardíaca ou pulmonar e não era possível na época por um método simples e direto. A ideia que ele teve foi, sabendo que o oxigênio pode ser reduzido na superfície de um eletrodo até peróxido ou até água, e que essa corrente é proporcional à concentração de oxigênio, ele teve a ideia de colocar por sobre o eletrodo, muito próximo do eletrodo de trabalho, uma membrana hidrófoba. Hoje nós podemos usar aquelas fitas de teflon de encanador, são bem hidrófobas. Essa membrana, no entanto, repele a matriz de todos os componentes do sangue, mas deixa passar gases. E entre os gases dissolvidos no sangue, o oxigênio é o que se mostra eletroativo no potencial escolhido nesta célula amperométrica. Então se aplica um potencial fixo da ordem de menos 0,6 volts ao eletrodo que está em contato praticamente com a membrana, e o oxigênio que permeia através dessa membrana, ele acaba alcançando essa região e sofre redução, e a corrente medida é proporcional à concentração de oxigênio, no caso no sangue, mas nós veremos que isso tem uma aplicação muito mais ampla. Como se faz a escolha do potencial do sensor amperométrico? Registrando primeiro o voltamograma e escolhendo adequadamente esse ponto. Eventualmente também o potencial pode ser aplicado por tempos curtos e depois se vai para uma região em que não há consumo do material eletroativo para que a sua concentração seja menos alterada. Isso pode ser aplicado a sensores de oxigênio quando se trabalha em regiões que são de volume muito baixo e o consumo do material poderia afetar o resultado. Então se trabalha com potencial pulsado na região da corrente limite de difusão. Vamos ver em seguida que essa célula de Clark se presta muito bem também para qualquer sensor baseado em reações enzimáticas, por exemplo, que levem ao consumo de oxigênio e que dessa maneira pode ser aplicados, estendendo a gama de uso da voltametria na sua modalidade de potencial constante, que é a amperometria, para a construção de um grande número de sensores. Nesse interessante exemplo aqui apresentado, nós vemos que a medição de oxigênio dissolvido é feita rotineiramente em águas, em lagos, em reservatórios, porque na falta de oxigênio nós vamos ter um ambiente anóxico que não só vai levar à morte dos peixes, como vai alterar uma série de processos da biota aquática. Então é muito comum fazer esse monitoramento de oxigênio. Mas há outros parâmetros importantes também a serem determinados em água e, para tanto, predomina o uso de sensores eletroquímicos, como nesse conjunto de eletrodos aqui mostrado nessa figura, que inclui então um sensor potenciométrico de pH, outro de cloreto, outro de nitrato, são eletrodos íons seletivos, amônia. Além disso, se mede a condutividade da água, que dá uma ideia da quantidade de eletrólito presente. Também se mede o potencial de óxido-redução, utilizando um eletrodo de platina contra um eletrodo de referência. E se adiciona também um medidor óptico de turbidez e um sensor eletrônico, um termistor, por exemplo,
para ter informação sobre a temperatura em diferentes profundidades de uma represa ou de um lago. Portanto, predominam sensores eletroquímicos. Vejam que para medidas de longa duração, monitoramento contínuo, por exemplo, para que a superfície dos eletrodos se mantenha sem sedimentos, neste conjunto aqui foi instalado um motorzinho com uma escova giratória, que a cada 2, 3 horas dá uma volta, dessa forma procedendo à limpeza dos sensores. Monitores de gases para uso pessoal em ambientes de trabalho inóspitos, que possam ter presença desses gases aqui elencados, costumam ser também eletroquímicos. São, em geral, sensores amperométricos que não são específicos, mas têm uma boa seletividade para esses gases aqui elencados. Alguns deles permitem a combinação de 3 ou 4 sensores num único monitor e dispõe também de alarmes, de modo que quando um nível crítico é excedido, o funcionário, operário que utiliza esse monitor é avisado e pode tomar as providências necessárias. E isso tanto pode se utilizar, digamos, em minas ou indústrias de cloroálcali, ou as mais diversas aplicações em que pode haver subida na concentração de um desses gases aqui indicados. Eu já havia antecipado na aula da semana passada que um sensor potenciométrico pode ser utilizado em combinação com uma camada de enzima que possa promover uma alteração da resposta desse sensor, mesmo que esse sensor não possa servir para medir diretamente o analito que se está utilizando. Isso lá valia para a determinação de ureia, com auxílio de um eletrodo de vidro, respondendo às mudanças de pH. Aqui se abre uma gama muito mais ampla de reações que podem ser exploradas graças aos eletrodos que respondem bem a oxigênio ou a peróxido de hidrogênio, já que um grande número de oxidases acaba utilizando o oxigênio como oxidante, formando como produto água oxigenada. Então, o caso mais conhecido é certamente o uso da glicose oxidase para monitorar glicose, que é convertida em glucolactona na presença dessa enzima. Mas há inúmeros outros que nós vamos ter um exemplo em seguida. Como sempre, a corrente medida acaba sendo proporcional à concentração do analito e se pode, então, estabelecer uma calibração e utilizá-la posteriormente. O equipamento continua sendo muito simples, tem-se, então, um eletrodo de trabalho onde se reduz ou eventualmente se oxida o peróxido de hidrogênio, ou então se mede o consumo de oxigênio, e um eletrodo de referência, que também acaba atuando aqui como se fosse o auxiliar, bastam 2 eletrodos na maioria desses sensores, e entre eles se aplica uma diferença de potencial e se mede a corrente com o auxílio de um amperímetro. Ninguém usa mais amperímetros desses com ponteiro, todos eles já vão ligados diretamente no amplificador eletrônico, que já converte isso para a forma digital. Trata-se de circuitos hoje em dia muito comuns, mesmo que sofisticados, e que transformam então a informação analógica de um sinal de corrente num potencial proporcional, que depois é convertido num número que serve para processamento posterior em computadores ou até em smartphones hoje em dia. O sensor de glicose baseado na reação enzimática com glicose oxidase acabou se tornando um sucesso comercial gigantesco
pelo fato de servir para determinar a glicose em sangue de uma maneira rápida e com um volume muito pequeno de amostra comparado à análise clínica tradicional. Assim mesmo, é considerado um método invasivo, porque é necessário espetar o dedo para colher um pequeno volume de sangue. Alguns dispositivos desses funcionam a partir de 0,3 microlitros de sangue, mas assim mesmo é necessário dar uma espetadinha no dedo. Então, qual é a base do processo? A glicose, na presença de glicose oxidase, vai formar o ácido glucônico mais peróxido de hidrogênio. O mercado estimado hoje em dia de sensores de glicose, também chamado de glicosímeros, é da ordem de 8 bilhões de dólares. Nos glicosímeros, costuma haver pelo menos duas membranas intercaladas na superfície do sensor. Primeiramente, uma que deixa passar somente moléculas pequenas, como a glicose, depois uma camada de enzima que, por ser uma proteína grande, não consegue fugir por esses orifícios, e uma outra camada interna, pode ser uma membrana de diálise também, que permite o acesso do peróxido de hidrogênio à superfície do eletrodo metálico, ou então de carbono, dependendo do caso, onde será feita a detecção do peróxido de hidrogênio. Em alguns casos, há necessidade de uma proteção ainda melhor e na animação aqui mostrada, temos então o uso de uma membrana adicional. Essa aqui tem 3 membranas. Uma primeira que tem exclusão por tamanho, deixa fora só proteínas muito grandes. Uma segunda que é uma membrana ionomérica catiônica que não permite então a passagem de ânions, só de cátions. E por último, uma de acetato de celulose que faz exclusão por tamanho e deixa passar moléculas bem menores, hidrossolúveis, que podem então conseguir chegar até o eletrodo. Os diversos fabricantes constroem de maneiras bastante parecidas os seus sensores descartáveis, mas alguns deles têm uma parte que não tem enzima e outra que tem a enzima, de modo que esses dois eletrodos de trabalho frente ao de referência vão apresentar sinais diferentes, e a diferença estará apenas no fato de um lado deles ter convertido, com auxílio da enzima, a glicose em ácido glucônico mais peróxido, e, portanto, a medida diferencial do branco frente àquele em que houve o consumo da glicose vai dar um resultado melhor do que se não houvesse um par simétrico funcionando como branco. Alguns fabricantes conseguem incluir ainda um sensor também para cetonas. Vejam que na fileira de sensores de diferentes marcas, o que está mais à direita tem um maior número de contatos elétricos com o dispositivo eletrônico, permitindo então a avaliação de mais parâmetros. Em alguns glicosímetros, ao invés de se medir amperometricamente o sinal de pico de corrente durante a reação da glicose catalisada pela enzima, mede-se a área sobre esse pico, ou seja, trata-se de um biosensor culométrico que é menos influenciado por pequenas variações na atividade da enzima, que já pode estar mais próxima de vencida, ou então influência da temperatura, ou a propulsão de células para fluidos no sangue. Então, esse dispositivo tem uma imunidade um pouco maior a essas pequenas variações. Hoje há sistemas muito compactos que podem ser acoplados
a porta USB de um notebook para já guardar os dados. Eles podem ser transferidos também periodicamente, vez que tem armazenamento interno. Tem medidores que também medem cetona, cetoacidose, que também é importante quando os diabéticos estão já numa situação muito desfavorável, começam a aparecer corpos cetônicos no sangue, e isso então pode ser detectado amperometricamente no mesmo sensor. Muito se tenta encontrar sensores que não dependam de retirada de uma gotícula de sangue, que não sejam invasivos. Há patentes de sistemas baseados em NMR ou em infravermelho próximo, que poderão no futuro vir a ser competitivos, mas no momento ainda os amperométricos são os que têm a maior aplicação mundialmente. Para diabéticos que precisam de um controle mais frequente, não é muito prático espetar o dedo várias vezes por dia. E vem surgindo agora alternativas aplicáveis a essa situação. Existe um sensor que pode ser espetado na pele e que tem uma agulha muito fina, ele chama até de filamento, para que não a pessoa que vai usar se convença de que não é uma agulha. No entanto, é uma agulha. Esse filamento, então, é muito fino e ele é espetado subcutâneo na pele do braço, por exemplo, e pode lá permanecer por até 14 dias. Com sorte, ele pode durar até 14 dias. Então, esse tipo de sensor permite, então, que se tenha uma maior autonomia e menor necessidade de ficar coletando gotas de sangue. Por outro lado, ele é muito mais caro e o acompanhamento pode ser feito por um dispositivo próprio que basta aproximar do sensor, que tem baterias próprias, ou até com auxílio de um sensor. Trata-se então de um conjunto que já tem o potenciostatozinho, já mede a corrente, já integra, já converte para o domínio digital e já transmite para o aparelhinho externo que vai captar esse sinal, sendo que ele é fixado na pele com um adesivo impermeável para tomar banhos, mas não para permanecer muito mais tempo debaixo da água. Melhor do que isso ainda, apesar de por enquanto durar só 7 dias, é o sistema em que o sensor se comunica diretamente com a bomba injetora de insulina. Nesse caso, existe então uma bombinha, uma seringa motorizada, né, que é controlada por um processador que recebe o sinal do sensor de glicose e pode então dosar a insulina de forma a manter níveis aceitáveis de glicose no sangue. Obviamente, esse sistema ainda é mais caro e por isso ainda não encontra tanta aplicação. Uma tendência recente é tentar desenvolver sensores vestíveis, que poderiam ficar acoplados às roupas ou então colados com adesivos na pele, mas diferentemente daquele de glicose, que ainda precisa de um filamento ou uma agulha para espetar dentro da pele, esses aqui seriam colados na superfície e utilizariam, no caso do lactato, o próprio suor, a própria formação líquida na superfície da pele para fazer o sensoriamento. Essa é uma área que está se desenvolvendo bastante e eu coloco aqui apenas como uma ilustração para vocês verem a abrangência das pesquisas utilizando sensores eletroquímicos para aplicações, inclusive, na pele das pessoas. Para vocês terem uma ideia da abrangência dos biosensores amperométricos disponíveis, aqui existe uma lista de biosensores aplicáveis na área de alimentos.
esses sensores podem ser encontrados comercialmente, mas nem todos. Alguns deles têm limitações quanto à durabilidade da enzima ou do tecido vegetal que é utilizado para fazer o reconhecimento do analito. Às vezes isso é chamado de reconhecimento molecular do analito. Então, apesar de nos locais onde os serviços de entrega são rápidos, como nos Estados Unidos, em parte da Europa, em que se encomenda num dia um material para o laboratório e no dia seguinte ele já é entregue, aqui no Brasil há o problema de quando se importa biosensores de alguns desses analitos, eles têm uma data de vencimento relativamente breve e o transporte tem que ser feito sob refrigeração e então não é assim tão acessível. Mas de qualquer maneira, para o conhecimento de vocês, é interessante saber que há uma infinidade de sensores usados em laboratório ou comercialmente e que, dependendo da aplicação, pode ser mais fácil utilizar para certos analitos sensores desse tipo do que ter que fazer HPLC ou GCMS para uma utilização de rotina ou para um monitoramento no próprio local em que se precisa fazer a análise. Cabe notar ainda que a transferência de elétrons entre uma enzima e o eletrodo diretamente não é muito comum, não é muito fácil. Nessa figura aqui seria a situação C. É a ideal, porque simplifica o sensor, mas normalmente há utilização de um mediador, um transportador de elétrons, vez que o centro prostético da enzima nem sempre é acessível ao eletrodo. Então se utiliza um mediador que serve como transportador de elétrons da enzima para o eletrodo. Ou então a reação enzimática produz uma espécie que seja eletroativa, ou então existe consumo de uma espécie eletroativa que pode ser monitorada pelo eletrodo, como é o caso de todas essas reações envolvendo o peróxido de hidrogênio, que é o caso mais simples aqui na figura, é o caso A dessa figura. Para sumarizar esse assunto dos sensores e biosensores, uma maneira pictórica de apresentar a situação é de que nós temos então um sistema eletroquímico que serve como transdutor da informação química para o domínio elétrico e para que haja seletividade nós precisamos de alguma forma de reconhecimento molecular, que então tem que conferir seletividade ao sensor. Mais explorados nesse sentido foram os tecidos, organelas de sistemas vivos, aproveitados de sistemas vivos, as enzimas, eventualmente até bactérias, mas também muito utilizados hoje para fins de diagnóstico, são os aptâmeros, ou também os antígenos, ligações antígeno-anticorpo. Muitas vezes um deles é marcado com uma espécie que seja eletroativa, e aí quando ele se conecta na superfície, é possível monitorar ou o surgimento desse sinal ou o desaparecimento desse sinal da espécie eletroativa conectada ao antígeno ou ao anticorpo. Também existem polímeros impressos molecularmente. O que é isso? Se põe a molécula que a gente quer reconhecer dentro de um polímero que está sendo fabricado, que está sendo polimerizado. Depois, por solubilização, se remove essa molécula e no polímero fica uma cavidade onde encaixa certinho aquela molécula. Para algumas aplicações funciona relativamente bem. Hoje também há gente trabalhando em síntese de catalisadores que mimetizam a parte essencial da enzima no reconhecimento molecular.
e essas podem ter uma durabilidade melhor do que as enzimas naturais. São muitas vezes compostos, então, organometálicos que podem ser aproveitados para essa finalidade. Então, existe muita pesquisa e novas aplicações surgindo em todas as áreas, também no diagnóstico rápido de doenças, baseadas em reconhecimento molecular e transdução por meios eletroquímicos, seja por amperometria, seja por potenciometria, usando os tais transistores de efeito de campo, que eu já expliquei na aula passada, superficialmente, mas mencionei, mas alguns deles também são sensores ópticos, ou térmicos, ou piezoelétricos. Predominam os eletroquímicos, mas eles não são os únicos. E o restante é relativamente fácil hoje em dia. Há excelentes amplificadores operacionais que consomem baixíssima corrente, que podem funcionar com pilhas de relógio durante um período longo. É fácil conseguir também aplicar alguma polarização ou fazer uma medida condutométrica, se necessário, no transdutor. E depois disso, os processadores são alimentados depois de passar por um conversor analógico digital, no caso dos sinais, ou digital analógico no caso de algum estímulo que tenha que ser fornecido ao transdutor. E, além do processamento e aquisição de dados, essa parte do microprocessador também se incumbe de controlar as variáveis e o controle do dispositivo, além de fazer testes para saber se o funcionamento está satisfatório. E de tudo isso sai informação analítica que depois é utilizada para os mais diversos fins. Faz parte do programa da disciplina estudar as titulações de água pelo método de Carl-Fischer. Para tanto, é interessante nós entendermos uma variante da amperometria ainda mais simples, em que se usa dois eletrodos idênticos e que se chama biamperometria. Então, apesar do nome biamperometria, dá a entender que existe algo duplo. O que existe de duplo aqui é apenas a similaridade dos dois eletrodos. Se tem dois eletrodos idênticos, em geral de platina e de área pequena, já que se trata de indicadores onde não se quer promover em grande extensão nenhuma conversão eletroquímica. Basta que seja uma corrente pequena, tal como na voltametria já ocorria, também aqui nós vamos ter correntes baixas. E como é que funciona isso? Quando é que nós teremos um sinal na biamperometria? Observem que nós não temos mais um eletrodo de referência. São dois fios de platina e nada mais. Entre eles se aplica, então, uma pequena diferença de potencial, coisa de 50, 100 milivolts, e para que eles deem uma indicação, é necessário que, ao mesmo tempo, num dos eletrodos, possa ocorrer uma oxidação e no outro possa ocorrer uma redução. Do contrário, nós não teremos sinal. Então, vamos imaginar essa situação. Aqui nós temos uma titulação de ferro 2 com dicromato. O que é que nós temos na solução no início? Só ferro 2. Não vai haver sinal, porque para que possa ocorrer a oxidação do ferro 2 a ferro 3 no ânodo, é necessário que já haja ferro 3 presente que possa ser reduzido no cátodo. E não há. À medida que a titulação transcorre mediante adição de dicromato, a proporção de ferro 3 começa a aumentar, até que na metade da titulação se tem igual concentração de ferro 2 e ferro 3, e aí em ambos os eletrodos ocorre o processo catódico de um lado e anódico do outro, e se tem uma corrente maior. Depois essa corrente começa a declinar com o andamento da titulação por falta de ferro 2. E após o ponto estequiométrico, restando excesso de dicromato, esse sistema passa também a apresentar sinal após, então, o ponto estequiométrico.
No caso que nos é mais próximo, que é o da titulação biamperométrica de água, pelo método de Carl-Fischer, a espécie eletroativa que será monitorada é o par iodo-iodeto. O par iodo-iodeto, ele é reversível, então basta uma pequena diferença de potencial para que haja passagem de corrente, desde que ambas as espécies estejam presentes. Se no método de Carl-Fischer, no início, nós adicionamos iodo e todo esse iodo é convertido em iodeto, nós só temos um dos pares redox presente. E isso faz com que a gente não observe corrente alguma. Todavia, ao chegar ao ponto estequiométrico, começa a haver um excesso de iodo presente e a partir daí sim se observa uma elevação da corrente à medida que a concentração de iodo aumenta. Então, temos iodeto até o ponto estequiométrico e a partir do ponto estequiométrico temos iodeto e iodo presente e aí a corrente se eleva. E é nesse ponto que a titulação é interrompida porque a água presente já foi titulada. Vamos ver essas reações um pouco mais em detalhe. A reação de Bunsen de iodo em presença de SO2 reagindo com água para formar íon sulfato e íons iodeto com liberação de prótons era bem conhecida por Carl-Fischer e valia para meio aprótico, sendo que nessas condições a proporção estequiométrica é de 2 moléculas de água para 1 de iodo. Já em meio prótico, no caso metanol, que foi escolhido pelo Carl-Fischer para fazer essas titulações de uma forma mais prática, essa razão estequiométrica passa a ser de 1 para 1, como nós veremos em seguida. Começando pelo essencial da reação do método de Carl-Fischer, nós temos um processo de óxido-redução envolvendo o iodo, que se reduz a iodeto, e o enxofre 4, que é oxidado a enxofre 6. E nesse processo existe consumo de água. Dependendo do livro que vocês forem utilizar para estudar mais detalhadamente esse assunto, pode aparecer uma reação de solvólise do álcool com o SO2. Também se fala do tamponamento a que o sistema está submetido pela presença da base B, que originalmente era piridina, mas hoje, entre várias opções, costuma ser preferido o imidazol. Então, isso é apresentado de maneiras diferentes, dependendo do livro que vocês forem utilizar. Mas o mais importante é o que eu falei e repito. Nós temos consumo de água e de iodo enquanto houver água presente, então só haverá iodeto como produto na solução. E a espécie que nós vamos detectar é o iodeto e iodo. Nós temos que ter os dois presentes para ter o sinal de detecção por biamperometria. Portanto, somente quando houver excesso de iodo, teremos um sinal biamperométrico. Aqui temos algumas informações que vocês já receberam no colóquio sobre esse experimento, que normalmente se tem o metanol seco como solvente e um pequeno volume é transferido para a célula em que será feita a titulação. Como esse metanol pode ter tido algum contato com a umidade do ar, apesar no frasco de reagente existir um tubo dessecante, de modo que o ar que entra nessa garrafa esteja seco, assim mesmo se faz uma pré-titulação com reagente de Carl-Fischer para ter certeza que toda a água presente no metanol foi consumida. Mais do que isso, na maioria dos equipamentos está regulada uma certa corrente baixa, mas não nula,
um pouquinho além, então, do que nós chamaríamos de ponto estequiométrico, de modo que haja um ligeiro excesso de iodo. Ah, mas isso não vai introduzir um erro na titulação? Não vai, porque ao titularmos a amostra, o aparelho vai chegar até esse mesmo ligeiro excesso de iodo e, com isso, se completa melhor a reação com a água, vez que já há um mínimo excesso de iodo. Digamos que ele vá até o ponto em que a corrente chega, sei lá, a 2 microamperes, tanto ao titular o metanol seco, como após cada adição de amostra. Ao final, ele vai até esse mesmo ponto antes de interromper a adição do reagente por meio da bureta motorizada. Obviamente que, como tudo em termos da detecção é baseado no par iodo-iodeto, qualquer coisa que possa atuar como oxidante vai interferir. Então, oxidantes que possam oxidar iodeto a iodo, tais como o cromato, o permanganato, sais de ferro 3 ou de cobre 2, peróxidos, entre outros, vão afetar o resultado dessa titulação. Vai aparecer iodo antes do tempo e vocês vão encontrar menos água do que deveriam, porque vão gastar um volume menor de reagente de Karl-Fischer para chegar até o ponto estequiométrico. Também, substâncias redutoras terão efeito inverso. Sulfetos, tiosulfato, hidrazina, sais de estanho 2, que pode ir a estanho 4, sulfito, que pode ir a sulfato, ácido ascórbico, que pode ser oxidado, todos eles podem interferir, vez que vão reduzir iodo em excesso novamente a iodeto, e a titulação vai continuar, dando então um teor errado de água, mesmo que vocês tenham calibrado o aparelho certinho com água pesada para saber o título do reagente de Karl-Fischer. Esses interferentes vão atuar da mesma forma. Também é possível que óxidos e oxiácidos possam reagir com o iodeto de piridônio, formando água. Então, esse é um outro aspecto que tem que ser levado em conta, dependendo das espécies orgânicas presentes. E existe também adutos com SO2 que podem não deixar tanto SO2 disponível para ser oxidado de enxofre 4 a enxofre 6. Um dos que mais citados é o formaldeído, que se associa ao SO2 formando hidroximetano sulfonato, que já é uma interferência que não é tão significativa com acetaldeído. Esse aduto é mais forte com o SO2. Então, nesses casos, é necessário fazer avaliações para ver se essa interferência está sendo severa. Em alguns casos, é até possível fazer uma titulação, depois fazer uma adiçãozinha de água e fazer uma nova titulação, adição conhecida de água, e ver se o resultado sai correto ou não.